TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, bom dia! Como vocês estão? Eu sou a professora Eliane e estou aqui para conversar com vocês sobre os seres vivos. Isso mesmo! Esse assunto faz parte do componente curricular de ciências e as habilidades desenvolvidas aqui estão presentes no currículo do 3º ano. E é por isso que vamos falar sobre esse assunto hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Sabemos que esse momento está sendo muito difícil, mas precisamos nos cuidar. Vocês estão com uma rica oportunidade de continuar descobrindo algumas coisas bem legais com essas aulas. Então, precisamos aproveitar ao máximo tudo isso, usando corretamente os recursos disponíveis e participando aí, na casa de vocês, como se estivessem na escola. Deixem sempre o material separado e caprichem. Façam as anotações principais e, se não der tempo de terminar, não tem problema. Você pode, depois do nosso encontro, aperfeiçoar o seu registro, faça ele da melhor forma, do seu melhor jeito. Pode ser com escrita, pode ser com desenho, você pode misturar as duas ideias da forma que você conseguir e realizar nesse momento aí na casa de vocês. Outras informações podem ser acrescentadas, combinado? Então, não se esqueçam, que é muito importante para que essa organização fique bem bacana, de colocar a data e o assunto que eu acabei de te contar. Vamos falar sobre seres vivos. Então, vamos lá? Os seres vivos, eles fazem parte de todo o ambiente, principalmente do nosso local de vivência. Então, às vezes, nós pensamos em seres vivos lá da floresta amazônica, né? Em animais grandes que moram nos oceanos, e nós esquecemos de olhar para aqueles seres que estão ali, no nosso entorno, no nosso local de vivência. Então, nós vamos conhecer outros seres vivos, mas também vamos pensar não só no nosso local de vivência, mas em todas as condições que esses seres precisam para conseguir sobreviver. Todas essas informações, elas vão ser organizadas, nós vamos agrupar esses seres vivos de acordo com algumas características, e isso facilita bastante a compreensão desse universo vasto, porque, olha, vou te contar uma coisa, nós temos seres vivos, mas são muitos, milhares, milhões de seres vivos espalhados por todas as partes do planeta. Para começar, eu vou ler para vocês um poema escrito por Cecília Meirelles, que se chama Leilão no Jardim. Então, acompanha comigo. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a eira, uma estátua da primavera? Quem me compra esse formigueiro? E este sapo, que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Cecília Meirelles. Bom, eu falei bastante palavrinhas aí no meio desse poema que vocês devem conhecer e que já podem começar a relacionar com o assunto da nossa aula, que são seres vivos. Então, vamos pensar do que o poema fala. Vamos anotar? Tudo isso que eu acabei de te contar aqui
relacionando com o tema da nossa aula, do que esse poema está falando. Temos alguns exemplos de seres vivos que foram apresentados no poema? Então, anote aí no caderno de vocês esses exemplos. Vou te dar um minutinho, bem rapidinho. Ai, Pro, eu não consigo escrever direito o nome desse bichinho que você falou. Faz um desenho, faz uma representação, marca de alguma forma, porque aí depois, como a gente já combinou, você pode aperfeiçoar o seu registro. Para ficar mais fácil, a gente ganhar tempo, eu vou te dar algumas dicas. Ó, vou voltar aqui no nosso poema. Falei logo no começo, quem me compra um jardim com flores? Será que temos algum ser vivo aí no meio? O que você acha? Depois eu falei sobre borboletas de muitas cores, sobre passarinhos com ovos verdes e azuis. Estou te dando dica, rapidinho. Falei sobre caracol. Será que caracol é um ser vivo? Estou ficando com dúvidas, mas você registra aí. Não tem certo ou errado, tá? É uma grande tempestade de ideias para que vocês possam pensar a respeito. Ah, falei também sobre um lagarto entre o muro e a eira, uma estátua da primavera. Será que tem ser vivo nessa frase? Sapo? E a cigarra com sua canção? Um grilinho dentro do chão? Anotaram? Bom, então agora eu vou fazer mais uma leitura para vocês. É uma coleção bem pequenininha que chama Floresta, da coleção Esconde, Esconde. E juntos nós vamos descobrir algumas coisas nesse livro. Então, vem comigo. Quem se esconde nas folhas? Vou te mostrar. Quem se esconde nas folhas? Pode ser vários animais, mas no livro nós temos um porco-espinho. O porco-espinho se esconde no meio das folhas. Vamos descobrir mais um. Quem estaria dentro da caverna? Qual é o ser vivo que vocês acham que estaria dentro da caverna? Vamos descobrir? Então, olha aqui comigo. Aqui nós temos um urso. Então, guarda aí. No primeiro, ele estava escondido dentro das folhas e agora nós temos um outro ambiente. Um ser vivo escondido dentro de uma caverna. Tem mais? Quem gosta de pular no rio? Qual é o ser vivo que vocês acham que vai estar escondido aqui no rio? Ele está escondido aqui. Pensa aí. Pode ir falando. Vamos ver? Então, aqui nós temos um sapo, um outro ambiente para este ser vivo. Tem mais? Quem se esconde dentro da árvore? Quem será que se esconde dentro da árvore? Vamos ver? Uma coruja. Aqui na nossa história, a coruja está escondida dentro da árvore. Quem está atrás das plantas? Vamos ver? Atrás das plantas, olha só, nós temos um veado. Então, temos folhas, plantas, urso, coruja, cada um num ambiente bem diferente. Quem está nadando no lago? Vamos ver, vamos ver. Eita, esse aqui enroscou. Peraí, deixa eu abrir. Pronto, descobrimos aqui um pato. Está acabando. Quem se esconde na árvore? Mais um aqui na árvore. Vamos olhar? Para vocês verem que temos vários seres vivos que se escondem. Um passarinho. Esse é o mais comum, né? Quando nós falamos em árvores, pensamos logo nos pássaros. Quem está atrás dos troncos? Nós temos alguns troncos aqui, temos um ser vivo escondidinho aqui. Vamos ver? Um esquilo. E quem está escondido no pinheiro? No pinheiro nós temos um morcego. E
o nosso último ser vivo, quem se esconde dentro da toca. Quem será que vai estar aqui dentro da toca? O coelho, que estava investigando aí diferentes ambientes em busca desses outros seres vivos. Bom, então aqui no livrinho, nós vimos que aparecem vários seres vivos. Será que você consegue lembrar o nome de todos os seres vivos que aparecem nessa leitura? Onde eles estavam escondidos? Esses esconderijos podem ser considerados os locais de vivência desses seres vivos? Agora vem um desafio um pouquinho maior. Um animal que se esconde em uma caverna, ele conseguiria também, por exemplo, se esconder na água? Então, registrem aí. É importante a gente pensar em vários seres vivos. Eu sei que alguns não são tão comuns nos locais de vivência que nós temos por aqui, mas são seres bem conhecidos. Nós vamos retomar algumas partes do poema sobre o leilão do jardim para que a gente possa pensar nessas características, nesses ambientes. Então, no poema que nós acabamos de ler, nós temos apenas seres vivos sendo citados. Então, eu vou retomar uma frase aqui com vocês, ó. Vou colocar aqui no quadro para ficar bem fácil e vocês conseguirem registrar aí também, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar uma que não é tão grande assim para a gente conseguir anotar tudo. O grilinho. Dentro, vou colocar aqui embaixo, ó. Esse aqui foi um dos pedidos aí do leilão, para saber se vocês comprariam ou não, certo? Bom, olhando esse pedacinho aqui do poema, vocês conseguem perceber alguma coisa que não seja um ser vivo, mas que pode representar uma condição, um esconderijo, como foi mostrado no outro livro, alguma coisa que esteja ali naquele ambiente e que possa ser utilizado por esse ser vivo? Então, vamos marcar juntos aqui comigo. Quando nós temos aqui o grilinho, a gente está falando de um grilo, certo? Então, esse grilo aqui, ele é um ser vivo, concordam? Bom, ele é um ser vivo. E esse ser vivo, ele está escondido onde? Imagina que nós estivéssemos lá no livro da floresta. Eu fui mostrando vários esconderijos e vários seres vivos. Esse grilinho está escondido onde? Ele está escondido no chão. Bom, quando eu falo que esse ser vivo está escondido neste ambiente, aqui, a Pro está falando para vocês de algo que é biótico, ou seja, é algo vivo, tá bom? E aqui, a Pro está falando para vocês de algo que é abiótico, ou seja, não é vivo. No ambiente, nós temos várias coisas que interagem. E os seres vivos, eles precisam dessas condições. Então, quando eu falo de um fator biótico, eu estou falando de todos os seres vivos que estão ali no meio ambiente. Para que ele possa ser vivo, ele precisa realizar um ciclo que nós chamamos de ciclo vital. Ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. Isso acontece com o chão? Isso acontece com a caverna? Ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e depois ela morre? Então, tudo aquilo que representa os ambientes onde esses seres vivos estão, as condições que eles precisam nesse ambiente para conseguirem sobreviver, tudo isso aqui nós chamamos de fatores abióticos, que não possuem vida. Mas, sem isso aqui,
os seres vivos também não conseguem sobreviver. Então, é essa interação ecológica que faz com que o ambiente ele seja aí tão povoado, tenha uma quantidade tão grande de seres vivos. E nós não podemos nos esquecer que esses seres vivos não são só os grandões, tá bom? Nós temos os seres pequenininhos também. Não podemos nos esquecer deles. Então, vamos só recapitular para você guardar bem aí na sua cabecinha. No ambiente, nós temos seres que são vivos, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Tudo bem? Mas eu também preciso de tudo aquilo que não é vivo para que os outros seres consigam sobreviver. Se nós olharmos uma outra frase lá do poema, quando eu falo borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos, o que é o ninho? O ninho é o local onde esses passarinhos colocam os seus ovos, não é isso? Então, os pássaros são os nossos seres vivos, tudo bem? O ninho é essencial para esses passarinhos, então eles são fatores não vivos. E é a interação desses dois que faz com que todas as coisas aqui no nosso planeta, toda a biodiversidade do nosso planeta, ela aconteça, ela exista, ela se multiplique. Tudo bem? A gente fala que isso é uma interação ecológica. Você vai aprender bastante coisa sobre isso mais para frente, tá bom? Agora eu vou mostrar para você aqui no quadro uma outra lista, tá bom? Então, acompanha aqui comigo a lista que eu vou colocar. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou falar para vocês alguns seres vivos e nós vamos tentar olhar para esses seres vivos separando o seguinte, ó. Vamos pensar em algumas características dos seres vivos. Então, se eles têm a presença de pelos, se ele tem a presença de penas, você pode pensar em outras características, tá? Eu estou usando algumas como exemplos aqui para nós. Vamos pensar se ele tem 2 patas ou se ele tem 4 patas. Vamos tentar? Então, eu vou falar todos os seres vivos, depois a gente volta e vamos tentar organizá-los aqui na nossa tabela. Se eu pensar em pássaro, cachorro, peixe, gato, papagaio, golfinho, onça pintada, um leão, uma galinha e um cavalo. Tudo bem diferente. E eu fui bem legal agora, hein? Só coloquei seres grandes, bem fáceis de enxergar aí as características, tá? Se eu pensar, vamos lá, o pássaro. Se a gente fosse colocar aí na nossa tabela, vamos tentar? O pássaro, vocês colocariam eles como tendo pelos ou com penas? O que será que tem um pássaro? Ele tem 2 patas ou 4 patas? Então, a gente vai separar eles de um lado e podemos separá-los repetindo novamente o nome do ser vivo do outro lado, não tem problema. Colocaram? Então, vamos lá. O pássaro, eu espero que vocês tenham colocado que ele tenha penas. Alguém já viu um pássaro com pelo? Igual a gente tem aqui no braço, por exemplo? Acho que não, né? Então, vamos colocar o pássaro aqui. Eu vou olhar se alguém escreveu alguma coisa para mim sobre essa resposta, hein? Quero só ver o que vocês estão colocando aí. Muito legal. Já perceberam que o poema fala sobre os seres vivos? Gostei. Ah, muito bem, vocês já se anteciparam. Vocês escreveram aí que os pássaros têm penas, muito bem. E vocês já colocaram, estão bem acelerados, né? Vocês já colocaram que eles também têm 2 patas. Então, já vamos colocá-los aqui também. O próximo ser vivo que eu tinha colocado aí para vocês, vamos pensar no cachorro agora. O cachorro é bem comum, né? Onde que eu coloco o cachorro aqui?
É diferente do pássaro? O que vocês acham? Escrevam aí, façam as anotações de vocês aí. Onde que eu coloco o nosso cachorro? Estou esperando. Ah, muito bem, o cachorro tem pelos, gostei de saber. Então, a gente vai colocar ele aqui na nossa primeira coluna. Olha, eu tenho certeza que é mais fácil escrever no caderno de vocês, viu? Tem pelos. E quantas patas tem o cachorro? Legal. Então, a gente pode colocar ele aqui. Agora, eu vou pegar um bem diferente. Depois, se não der tempo da gente fazer todos os animais, não tem problema, vocês completem essa tabela depois, tá bom? Vamos pensar nos peixes? E aí? Os peixes têm pelos ou eles têm penas? E agora? Eles têm 2 patas ou eles têm 4 patas? O que vocês acham? Estou curiosa, já vou olhar. Agora eu quero ver o que vocês acham a respeito disso. Onde a gente vai colocar o peixe aqui nessas características que eu organizei? O que a gente pode fazer com isso? Bom, os peixes, eles não têm pelos. E os peixes também não têm penas. Os peixes não têm nem 2 e nem 4 patas. Então, para que a gente pudesse colocar os peixes nesta nossa tabela de classificação dos seres vivos, nós precisaríamos aumentar a quantidade de características aí. A mesma coisa para o golfinho. A mesma coisa se eu perguntasse para vocês assim, o pássaro vive na água ou no continente? Aí eu já estou colocando uma variável a mais na separação e na classificação desses seres vivos. E isso pode ir variando. Se a gente pegar outro animal que eu coloquei aí para vocês, coloquei o leão ou o cavalo, aí eu tenho as características aqui para conseguir agrupá-los. Então, tudo isso que eu estou te contando faz parte do procedimento que os cientistas utilizam para classificar os seres vivos. Como nós temos uma quantidade muito grande de seres vivos espalhados por todo o planeta, vocês imaginem a confusão que seria classificar, organizar, estudar esses seres vivos, até mesmo dar o nome para esses seres vivos. Ia ser muito difícil. Então, essa organização que compõe a biodiversidade da Terra, ela, ao longo de mas muito tempo, ela foi organizada pelos cientistas e faz com que a gente possa agrupar os seres vivos em grupos menores e, com isso, facilitar o estudo que nós temos de toda a nossa biodiversidade. Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar nos ambientes desses seres vivos e no respeito por esses espaços. Porque eu não posso, por exemplo, pegar um ser que vive no gelo, como um urso polar, e colocá-lo para sobreviver, para conseguir desenvolver o seu ciclo vital, num calor insuportável, como nós temos em alguns dias de verão. Então, os seres que temos próximos das nossas casas, eles também são diferentes dos que nós encontramos no meio da floresta amazônica. É muita coisa, não é mesmo? Mas são essas informações que nós precisamos conhecer para, principalmente, respeitar os ambientes dos seres vivos. A gente não quer que respeitem a nossa casa, o nosso cantinho, o nosso espaço? Então, eu preciso também respeitar os seres vivos, o espaço de cada ser vivo. Os seres vivos, eles têm vida assim como nós. Isso inclui o reino vegetal também. É muito fácil a gente lembrar dos animais, né? E esquecermos das plantinhas. Mas elas também são vivas, tá bom? Então, agora que nós já descobrimos esse monte de coisas, eu tenho uma missão para você. A sua missão será organizar uma lista com os principais seres vivos que estão no seu local de vivência. Investigue o espaço onde você mora, coloque quais são os animais que você já viu aí perto da sua casa. Monte uma tabela como essa aqui que eu coloquei para vocês
Escreva as características desses seres vivos e o que você descobriu que tem por aí. Aí você pode separar esses seres vivos em grupos, de acordo com essas características. Eu tenho certeza que vocês vão descobrir coisas incríveis e vão começar a olhar para o espaço onde vocês moram de uma outra forma. Pensem sempre na preservação, no respeito, porque esses seres são vivos. Não se esqueçam das características que eu compartilhei com vocês aqui hoje. Combinado? Caprichem! Tudo bem? Nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha descoberto muitas coisas e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Preparados pro rap de hoje? Então, som na caixa, DJ! Você pode ser adulto ou criança, ele faz você perder a esperança, pois parece que não larga do seu pé. O seu nome é chulé! Tem chulé de todo tipo e odor, é um verdadeiro filme de terror. Carniça, batata podre, queijo, pum. Quem aguenta esse futum? Lave os pés no banho e seque muito bem entre os dedos. E no fim do dia, depois de brincar, bote as meias pra lavar. Lave os pés no banho e seque muito bem entre os dedos. Use tanto no sapato e no pé. Mande embora esse chulé! Ha! Ninguém merece aguentar o chulé dos outros, né? Tchau! Tchim, tchim, tchim. Oi, pessoal! Aqui em casa assisto videoaulas pela internet, faço exercícios físicos e arrumo meu quarto. Eu fiquei fera em esticar os lençóis e dobrar a coberta. Até inventei um campeonato com os meus irmãos para ver quem deixa a cama mais bem arrumada. Meus pais são os juízes, tem campeonato todos os dias e quem ganha corre pro abraço. Ai, quer dizer, abraço não, porque para se proteger do vírus é bom evitar beijos, abraços e apertos de mão. Mas a gente sempre inventa um jeito de comemorar, tocando os cotovelos ou piscando uns pros outros. Saúde e higiene andam juntinhas. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. Oi, pessoal! A minha mãe me disse que cientistas do mundo inteiro estão pesquisando um jeito de ninguém ficar mais doente. Mas enquanto eles não encontram uma solução, eu encontrei um jeito legal de passar o tempo. Ouvindo histórias. Todo dia a vovó lê uma diferente pra mim. Teve uma história de um monstro que me deu o maior medão. Eu quase roí minhas unhas. Mas aí eu lembrei que nós não devemos colocar os dedos na boca, no nariz e nem nos olhos. O monstro da história era de mentirinha, mas o vírus é de verdade. Então, tome banho todos os dias e lave as mãos sempre, mesmo sem sair de casa. Saúde e higiene andam juntinhas. Por conta do coronavírus, eu também estou em casa igualzinho a vocês. Aqui em casa estou eu e minha mãe. Minha mãe e eu e minha mãe, minha mãe e eu e minha mãe e eu. No começo tava meio chato, sabe?
Mas agora eu comecei a ajudar a minha mãe com a louça, com as roupas. E ela começou a me ajudar com as lições da escola, a brincar comigo. Estamos mais amigas do que nunca. E amigo que amigo protege um ao outro. Aqui em casa, toda vez que a gente vai espirrar ou tossir, a gente protege o nariz e a boca com o braço. Assim, ó. Tchim. Viu só? Higiene e saúde andam juntinhas. Calma aí, mãe, eu já vou. Vamos lá. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, gente. Tudo bem, terceiro ano? Como que vocês estão? Meu nome é Carolina, essa é a professora Nicole e nós vamos ficar um pouquinho com vocês hoje pelo período da manhã. A nossa aula vai ser de matemática. Nós vamos falar um pouco sobre unidade de medida e nós precisamos muito da participação de vocês no chat. Então, se caso você ainda não consiga fazer essa participação, já chama alguém, tá bom? Legal. Vamos relembrar um pouquinho, antes da gente abrir o chat? Vamos relembrar aí os instrumentos de medida que vocês já conhecem ou já tiveram contato aí ao longo do tempo. Lembra das aulas de matemática do ano passado, do segundo ano, né? Diga aí pra gente no chat quais são os instrumentos de medida, qualquer um, tá? Qualquer medida que vocês se lembram. Vamos lá. O pessoal já começou a participar aqui, pro Carol. Legal. Vamos lá. Só um minutinho. Ó, já tem gente lembrando da régua. Eu acho que esse é o mais famoso, né, entre eles. Qual mais? Tem pessoal falando sobre a fita métrica. Legal. Olha que legal. Fita métrica. A Bruna falou que a mãe dela usa muito a fita métrica porque a mãe dela é costureira. Isso é verdade, eles Legal. usam bastante, né? Sim. E outros instrumentos? Será que só o que mede tamanho? Não tem outros instrumentos que meçam outras unidades de medida, a não ser centímetros, metros? Dá pra gente, de repente, medir água com régua? Olha que legal, o Jefferson indicou a colher. Acho que ele chegou perto do seu Olha. pensamento, né, pro Carol? Que legal. Bom, gente, por que a gente está falando de instrumentos de medida? Porque a nossa aula hoje vai tratar sobre unidades de medidas e medida, tá? Para isso, a gente vai usar uma imagem, tá? Antes da gente começar a observar essa imagem, a pensar sobre ela, queria lembrar vocês que vocês podem acompanhar as nossas aulas pelo aplicativo do Centro de Mídias Educação Infantil e Anos Iniciais, tá? Não se esqueçam de digitar Centro de Mídias de São Paulo, Educação Infantil, tá? É esse que vocês podem acompanhar as nossas aulas dos anos iniciais, certo? Certo. Então vamos lá, professora Nicole, vamos colocar a imagem aqui e pensar um pouquinho sobre ela, certo? Essa imagem é a imagem de um monumento muito famoso, inclusive ele é uma das 7 maravilhas do mundo e fica aqui no Brasil. Quero que vocês me digam aí no chat o nome desse monumento e onde esse monumento fica. Vamos pensar um pouquinho? Enquanto eles estão pensando, ainda está tendo uma participação em relação aos instrumentos de medida. Legal, vamos lembrar. Indicaram, a Sofia e a Maria indicaram a trena, o Samuel Joia. lembrou do termômetro, Olha, a Yara falou o relógio e o Gustavo falou um barbante. O que tá certo, né? Dá pra gente usar Perfeito. para medir as coisas um barbante. E agora a participação já está em relação à sua pergunta. É mesmo? Ó, o Pedro, a Sara, o Gabriel, todos disseram Cristo Redentor.
Esse é o nome do monumento. Muito bem. Mas isso ainda mesmo. não me falaram aqui sobre onde que fica esse monumento. Quero ver a participação. Qual lugar do Brasil fica esse monumento? Gente, vamos lá. Ó, o Davi também lembrou que o nome desse monumento é Cristo Redentor. Legal. O João conseguiu já entrar para o assunto de onde fica. Ele falou que fica no estado do Rio de Janeiro. Muito No bom. estado do Rio de Janeiro, No muito estado bem. do Rio de Janeiro. A Ana Clara lembrou que não só no estado, mas na cidade do Rio de Janeiro. Isso mesmo, Ana Clara. É um dos pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, gente. Muito legal. Queria saber com vocês também, para vocês jogarem aí no chat, compartilhar com a gente, se algum de vocês já foi até esse monumento, já visitou, já viu esse monumento ao vivo. Vamos Será lá? que alguém já foi lá no Rio de Janeiro e visitou esse lugar? Eu nunca fui. Você já foi, Pro? Eu já. Você já foi lá visitar? Eu conheço o Cristo Redentor. Você acredita que eu já fui para a cidade do Rio de Janeiro várias vezes, mas nunca tive o prazer de ir lá visitar? Fica bem cheio, né? Geralmente é bem lotado. Quase não dá pra gente chegar perto. Ah, então deve estar fechado, porque a aglomeração agora esquece, né? Exatamente. Olha, a Alice e a Ana Carolina, assim como eu, nunca foram. Mas a Ana Helena já foi. Ela já esteve lá. Que legal, Ana Helena. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês que já foram, que já estiveram lá, e para vocês que também nunca estiveram ao vivo, tá? Vamos olhar para a imagem e pensar sobre o tamanho desse monumento. Será que esse monumento, ele é grande, é pequeno? Será que ele é maior ou menor do que a gente? Vamos Bom, lá. enquanto eles vão pensando, eu estou pensando aqui também sobre as suas considerações. Mas acompanhando do chat, a Isadora falou que a avó dela já foi e que adorou. O Legal. John, ele descreveu com uma palavra o tamanho. Ele disse que é gigante. Nossa. Eu que já estive lá, posso dizer para vocês, gente, é enorme. É muito, muito, muito grande. Você se sente uma formiguinha perto do Cristo, ao vivo. O Vinícius indicou que é gigante também. E a Emanuela falou que é grande. E o Hugo também concordou com ela. O Felipe nunca foi, mas sabe o que ele disse? Que deve ser. Ele deve ter olhado bem essa imagem, já deve ter considerado em relação à escada, provavelmente. Dá pra gente fazer uma relação aí, né? Com certeza. E ver também, uma curiosidade, tem muitas cidades aqui no Brasil que tem Cristo Redentor também. Só que esses Cristos Redentores, eles são menores do que esse que fica na cidade do Rio de Janeiro. Esse que fica na cidade do Rio de Janeiro é o maior Cristo Redentor do Brasil, tá? Então, se você já foi para alguma cidade, e tivesse... Eu, por exemplo, já fui para Águas de Lindóia e lá também tem um Cristo. Mas não é desse tamanho. Mas não é desse tamanho. Fica Entendi. bem lá no alto também, como esse, mas é menor em relação a esse Cristo Redentor lá da cidade do Rio de Janeiro. Por isso que foi importante nós falarmos sobre qual que nós estamos falando, né? Que é do Rio de Exatamente. Janeiro. A Pro Rogéria disse que é muito grande, usou vários is, assim, ó, para identificar o tamanhão dele. E a Letícia falou que tem mais ou menos uns 100 metros. A Isabelle Nossa. disse que tem 38 e o Henrique já chutou 1010. Nossa! Nossa, a gente nem chegou na pergunta que a gente queria fazer e vocês já estão respondendo. Como vocês são Exatamente. ágeis. Exatamente. Pensando um pouco nesse sentido do tamanho do Cristo, alguém aí já respondeu, né? Mas vamos pensar quantos metros, vocês podem até pesquisar, tá? Quantos metros de altura tem esse monumento, o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro? E enquanto vocês vão pesquisando aí, e eu vou acompanhando, ó, já tem, Mateus disse que tem 120 metros, Será? o Guilherme 301, Nossa! o Daniel chutou 500 e a Sofia 120. Nossa! A gente queria fazer uma ponte também com o que vocês aprenderam lá no segundo ano, nas aulas do segundo ano do EMAI, quando a professora trouxe uma régua para vocês, né? Para vocês medirem o lápis, a caneta, o caderno, o tampão da mesa, né? Vocês lembram dessa atividade do segundo ano? A gente lembra porque a gente fez com os nossos alunos, né? Exatamente. Espero que vocês lembrem também. Nós queríamos que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Quando vocês mediram lá
o lápis usando a régua, vocês trabalhavam com centímetros, né? Será que o Cristo a gente vai trabalhar com centímetros? Acho que não, né? Será que é fácil medir o Cristo com a régua? Olha, o Lucas disse que tem 600 metros. Imagina ter que colocar uma régua em cima da outra para medir isso. Até uma régua de centímetros até chegar em 600 metros? Meu Deus! Todos estão colocando que são metros. Ele não tem centímetros. Então, ia ficar muito impossível, né? Medir com uma régua de 30 centímetros. E voltando à pergunta que a gente fez, o que o chat está dizendo aí? Quantos metros tem o Cristo Redentor? Olha, o Murilo colocou 150 metros, a Alice 200 metros, o Tiago disse 38 metros. O Tiago acertou. O Tiago acertou. A Isabelle também marcou 38 metros. Será que eles pesquisaram ou será que eles já sabiam? Não sei, de repente eles foram visitar. Mas é uma boa ideia a gente pesquisar, né? Quem tiver acesso à internet, aí, ó, dá para pesquisar não só esse monumento, mas muitos outros também, para a gente ter a noção do tamanho que nós somos perto deles, né? E falando em o tamanho que nós somos perto deles, quanto você mede, Pro Carol? Eu tenho 1,60 de altura, arredondando. 1,60 metros, 1,60 centímetros. Imagina só, Pro Carol, do lado de um monumento desse de 38 metros. Ela ia ser bem pequenininha, né? Como ela disse, se sentiu uma formiga. Agora, se a gente fizesse uma experiência aí, vamos jogar um desafio? Vamos. Então, Vamos tá. imaginar. Vamos imaginar quantas de nós empilhadas, né, uma em cima da outra, seriam necessárias para a gente chegar a 38 metros, a altura do Cristo Redentor. Você já fez essa brincadeira? Você já imaginou isso? Eu já. Quando eu visitei o Cristo, eu imaginei quantas caróis iam precisar para chegar ali no bracinho dele, vai. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Pegar você e colocar você em cima de você? Exatamente. E mais uma vez, E e mais mais uma uma vez, até chegar ao tamanho do Cristo? Sim. Então, se eu pudesse ir desenhando aqui, eu ia pôr uma Carol, outra Carol, até chegar lá em cima? Sim. É esse o desafio. Mas de Eles verdade. pensarem quanto seria? É. Calma aí, você mede 1,60 m. Você também. E o Você Cristo? poderia ser eu e você, uma em cima da outra, Até chegar lá na cabeça dele. até chegar lá em cima na cabeça dele. E ele tem 38 metros. Sim. Meu Deus, Como será que faz essa conta? isso é difícil, hein? Muito. Até porque a gente está pensando em centímetros. Olha, Andressa, calma aí. Antes eu vou falar. O Pedro disse que as pessoas que acertaram, com certeza pesquisaram. Isso é uma boa dica. Vale a gente conferir a realidade, né? Porque a gente pode até chutar, mas é sempre bom a gente confirmar, né? A pesquisa é muito importante. Exatamente. A Andressa falou que precisaria de 500 carols. Será que tudo isso? Tudo isso? A Maria Luísa já falou um pouquinho menos, 200. Ixi, eles estão chutando alto. Mas chutar, quem sabe já pode pensar na conta? É. Falando nisso, como será que a gente pode fazer essa conta para Nicole? Será que só existe um jeito de fazer essa conta? Não sei. Mas quais seriam esses jeitos? Você tem uma sugestão? Eu tenho uma sugestão. Nós poderíamos, vamos lá, escrever 38 metros e tentar desenhar o Cristo. E se você tem 1,60, eu poderia colocar 1,60, mais 1,60, mais 1,60, mais 1,60, até dar 38. Será que daria certo? Eu acho que sim. Sim? É isso que a gente está sugerindo. Ou um jeito mais fácil ou menos complexo da gente fazer essa conta. Qual que seria? Será que a gente podia pedir ajuda? Não sei, se você ainda tiver dificuldade de usar a calculadora, pedir ajuda para alguém para pegar o número 38 e dividir pela sua altura? Eu acho um jeito legal. Pode ser? Mas e se eu pegasse a minha altura e multiplicasse Até descobrir por algum quantas número vezes? até chegar no resultado 38? Nossa, tá complexo, né? Na verdade, existem vários jeitos e várias formas e várias contas para a gente fazer para chegar no mesmo resultado. Existe jeito errado? Não. Não, né? Não existe jeito errado. Você pode tanto somar quanto multiplicar
e até mesmo dividir. Dividir a altura do Cristo pela nossa altura. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui, Carol. Olha, o Gabriel deu exatamente a mesma dica que a gente tinha pensado, de pegar 38 e dividir pela sua altura. Ou seja, pegar 38 e dividir por 1,60, que é assim que a gente marca, né, a altura. Ó, o pessoal agora já começou a perceber que 400, 500 já é muito. Eles estão diminuindo. E eles estão falando que pode ser que seja 15. 15 carols. Será? 15? Eu acho pouco. Pouco. Vamos pensar aqui. Eu tenho 1,60. 15, certo? Daria 15 Vezes 1,60. de 1 metro. Mais 60 centímetros vezes 15, quanto que dá? Olha, enquanto você está fazendo essa conta aí, eu estou acompanhando que o Isaac falou que são 31 carols. Já está mais próximo. Acho que aí já está mais perto da realidade, né? É. O que mais? Eles estão falando aqui, eles estão fazendo a conta. A gente também demorou um tempo para descobrir. A Provera, ela disse que está gostando muito da atividade e que ela nunca tinha pensado em usar um monumento para abordar esse assunto. Que legal, muito Que obrigada bom que a gente pela deu essa participação. ideia. Bom, e aí? Eles estão fazendo a conta, Pro. Vocês podem pegar 38 metros e dividir por 1,60. Vocês podem multiplicar 1,60 por algum número para dar 38 metros, que é isso que nós perguntamos. Que número é esse? Quantas vezes tem que multiplicar 1,60 para chegar no resultado de 38 metros? Olha, Pro, eu acho que eles foram buscar ajuda, porque agora sim, eles estão conseguindo. Que legal. E ajuda nem sempre precisa ser de uma pessoa, né? Pode ser muito bem de uma calculadora, né? O Guilherme, o Dimitri, a Gabriela e a Maria Luísa falaram que fizeram a conta e eles chegaram no número 23 e uns quebrados. E uns quebrados. Eu acho que eles estão corretos, porque quando eu fui fazer a conta, quando a Carol me contou quanto ela media, eu falei que deu quase 24. Então, Isso. quase 24 é a mesma coisa que 23 e uns quebrados, né? E quanto que é esses quebrados aí? Vamos pensar aqui. A gente está falando de um número decimal, né? Porque não é um número inteiro. Se fosse um número inteiro, seria 23, Exatamente. né? Esses quebrados aí dá em torno do quê? 0,25, que é 1/4. Precisaria de 23 caróis, mais quantos pedacinhos para dar a altura do Cristo? Você Nossa. sabe essa resposta? Vamos jogar para eles, né? Enquanto isso, a Prodora falou que a aula está muito boa, está amando e já está pensando em fazer com a turma dela. Isso é ótimo. Ótimo. E o mais legal, pro Carol, é que a gente está falando sobre a sua altura, né? Que é 1,60 m. Lembrando que 1 metro, ele é completo, né? Mas os 60, eles são centímetros. Se fosse certinho, se alguém tivesse 2 metros, seria muito mais fácil essa conta, né? Com certeza. Por isso também dos pedacinhos, né? Exatamente. São 23 caróis, ou 23 para o Nicole, mas quantos pedacinhos nossos? O Luan disse 2. que são alguns pedacinhos. Alguns pedacinhos, resumi bem, Luan. Mas alguns quantos? Eu quero saber quantos pedacinhos. A Pro Mônica disse que é uma ótima estratégia, como a gente está fazendo. Que legal. E a Mayara falou que a aula está muito boa, mas ela ainda não conseguiu descobrir quantos pedacinhos. Posso contar para vocês? Conta, porque até eu já estou curiosa. São 23 caróis, ou 23 Nicoles, mais 3 pedacinhos nossos. O inteiro seriam 4, né? Se a gente fosse fazer essa divisão, seria 1 inteiro sobre 4. Em números decimais, isso dá 0,25. Então, vocês precisam multiplicar 1,60 por 23,75 para dar 38 metros. Então, seriam 3 pedacinhos a mais.
É muita Procarol pro meu gosto. Imagina, 23 e mais uns pedaços. Meu Deus. Pode Mas ser nós duas. É verdade. A Isabela tinha dito que são 3 pedacinhos e o Leonardo também. O Bento também completou com 3 pedacinhos. Ótimo. Muito bom. Muito legal. Bom, então, gente, nós vimos aí, né, um monumento que pode ser medido em centímetros, mas é mais fácil a gente medir em metros. Será certo? que? E Como será que deve medir, né? Fico pensando. Em centímetros? Não, o que será? Qual instrumento de medida será que eles usaram para medir o Cristo, né? Nossa, eu acho que teve que ir por partes, né? É muito grande. Ou então uma régua muito grande, É. que não dá para uma pessoa carregar. Precisariam de várias pessoas ou de uma máquina, né? Pro, a Letícia falou, nossa, que difícil. E é verdade, é bem difícil, né? Quando a gente para pensar, para medir coisas muito grandes, fica muito difícil a gente medir com uma régua, né? E falando em ser muito difícil medir as coisas, eu também acho que é muito difícil medir as coisas. Com certeza. Vamos pensar no portfólio? Vamos, mas vamos só deixar uma coisa clara antes? Claro. Gente, unidade de medida é aquilo que você toma como referência, que você marca para medir alguma coisa. Teve um participante que falou de barbante. Sim, o barbante ele pode ser uma unidade de medida. Assim como nós fomos uma unidade de medida para medir o tamanho do Cristo aqui. Tá? Existem algumas unidades de medida padronizadas, mas qualquer coisa pode servir de unidade de medida, desde que você deixe claro que aquilo está servindo como um instrumento para medir, certo? Exatamente, porque nós pensamos na altura da Procarol. E a Procarol tem 1,60. Agora, e se fosse alguém mais alto ou mais baixo? Aí os números já seriam diferentes. E é por isso que existem as regras dos centímetros, dos metros, das polegadas, do quilo. Então, nós temos vários tipos de instrumentos para se medir. E difere também o que eles medem e por que nós precisamos deles, né, Pro? Sim. Agora, voltando no portfólio, nós temos uma proposta, vamos dizer assim. É um desafio, só que infelizmente a gente não vai ficar sabendo, né, da resposta. Mas bem que eu vou ficar imaginando quando eu voltar para minha casa. Já que vocês têm que guardar, né, todos esses materiais que vocês estão fazendo, produzindo durante as aulas que estão sendo apresentadas, nós gostaríamos que vocês pensassem na altura de vocês. Se por um acaso você ainda não sabe a sua altura, já pede para alguém te ajudar, porque você vai precisar saber. Posso lembrá-los de uma coisa? Claro. Quando vocês vão passar no médico, no posto de saúde, vocês sobem numa balança, né? É um treco de metal. E aí o médico puxa uma régua. E aquela régua, né? E aquela régua mede a sua altura. Mas se você não foi recentemente no posto de saúde, porque a gente está no momento de ficar em casa e só sair numa emergência, quando for muito necessário, não tem problema. Você pode pedir para alguém te medir com uma fita métrica, por exemplo. É verdade. Muito bem, a fita métrica ela é ótima. Até a minha pessoa aqui dá para medir com uma fita métrica, eu acho, viu? Nós duas, né? Então, o que nós vamos fazer? Vocês já sabem que o Cristo Redentor tem 38 metros. Você vai ver quanto você mede. E aí você vai fazer a mesma experiência que nós fizemos com a Procarol. Ao invés de empilhar uma Procarol em cima da outra, nós gostaríamos de saber, e se fosse para empilhar você? Quantos de vocês seriam necessários para dar a altura do Cristo Redentor? Se você deu 23 e uns quebrados, como disse um aluno aqui, imagina se alguém mais baixinho. Ixi, Nossa, vai dar um precisar monte. de muito mais. Bom, se bem que tem muitos alunos que são até maiores que eu. Então, E se a gente fosse medir com um barbante? o Cristo? Tamanho de... Não,
quantos ia dar o rolo. rolos de barbante a gente ia precisar, gente? Exatamente. Ah, eu acho que esse desafio já é bem grande, né? Quando eu chegar em casa, eu vou fazer com a minha mãe e com o meu pai também. E já sei, eu vou fazer com a minha sobrinha também, que ela é pequenininha. Vai dar, vixe, muitos. Então tá, gente, façam essa conta, coloquem no portfólio de vocês o registro. É muito importante que vocês deem continuidade aos estudos e que vocês não saiam de casa. Esse momento é um momento muito crítico, mas logo, logo ele vai passar, tá? E acompanhem as nossas aulas, mais uma vez, pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, Educação Infantil, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. E se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira? Eu agora era você, você agora era ele agora era ela agora vira ele. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá combinado. E isso tá ficando ótimo. Você toma cuidado porque pode cair. Então, cuidado. Fica só atento aí. Tá? Isso. Agora falta um patamar aqui, ó. Aqui, um andar aqui, mais um andar. Sim, uma coisa bem firme, né? Que tal esse aqui? Pode ser boa. Esse aqui. É lindo. Isso, coloca ele aí. Ótimo! Perfeito. Não, se aproxima. Meu livrinho. Que livro? É o rosa. Não, se aproxima. Esse rosa você quer? Então tá, esse rosa. Tá. Longe. É melhor assim, melhor assim. Obrigada. Bom, agora calma, devagar. Tem que entender como funciona o mecanismo. É assim, ó. A lógica é pavimento, coluna. Entendeu? Então uma coluna aqui, uma coluna aqui. Tá. Desse lado aqui, assim. Pera. Eu acho que esse aqui é melhor porque esse tá comigo. Eu vou colocar aqui, isso, com calma, sem... Viu? Tem uma aqui, agora falta uma desse lado aqui, ó. Não, esse não combina. Mas é rosa. É rosa, mas não combina com o que a gente quer. Esse aqui tem mais a ver, né? É uma torre forte, uma torre imensa. Mais firme. Ótimo. Cuidado, Osório, pra não sair do eixo. Osório, eixo. Isso. Ótimo. Perfeito. Agora falta um pavimento aqui. Eu tenho pavimento, eu já tenho pavimento. Aqui, porque ele é marrom. Perfeito. Agora vamos colocar... Posso colocar esse aqui, o rosa? Você põe com cuidado? Põe. É uma coluna de cada lado, tá bom. Põe, obrigada. Eu vou ser muito cuidadosa. Nem respira. Nem respira? Nem respira. Vai. Calma, devagar. Isso. Vai abaixando o livro. Isso, com calma, pra não... Isso. Doroteia! Olha o que você fez! Olha o que você fez! Gente, calma! Paciência, caiu. É a lei da gravidade, não é? Então a gente pode brincar de outra coisa. Que coisa? Com livro também. Pode brincar de outra coisa. Que coisa? Como que coisa? A gente pode brincar com poesia. A gente pode brincar com poesia. Eu ouvi! Ai, tá. Topa. Brincar com poesia? É. Top! Beleza, então vai. Vamos escolher quem vai. Tem livro de monte. Achar a poesia. Isso. Beleza. 1, 2, 3 e... C. E brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Fui eu. Vale do campeão! Eu vou escolher um livro, então. Esse aqui é legal esse aqui também. Agora, esse a gente deu da outra vez. Esse também é interessante. Esse aqui, eu escolhi. Eu escolhi esse aqui. Deixa eu ver uma poesia bem legal. Opa, aqui no... essa é boa. Lá vou eu. Se chama Criança. Gosto. De Renata Palottini. De água e mato, a vaca faz o leite. De flor e voo, a abelha faz o mel. De milho e pena,
o galo faz o canto. De folha e terra, a planta faz a flor. Uma criança, com seu corpo e alma, se faz de amor, 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 amor. Criança de Renata Palottini. Lindo! Muito, ai, Ludwig. Ai, vou fazer outro. Não! Não! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia a todos! E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindas. Obrigado por acompanhar as aulas aqui diretamente do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Baglini, sou professor da rede estadual e da rede municipal do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos aí já partindo para a nossa terceira aula do terceiro ano. Quem diria, hein? Neste período que nós estamos passando, já vamos para a nossa terceira aula. E olha, antes que você já vira para o lado e fica todo preocupado e fala, nossa, mas eu não vi as duas aulas anteriores, o que eu faço? Fique em paz, porque todas essas aulas, elas são gravadas e retransmitidas por outros aplicativos, em outras plataformas. Ao vivo, você tem duas opções de assistir essa aula, ou pelo canal da TV Educação, bem como também pelo aplicativo do Centro de Mídias. E isso, às vezes, traz uma grande confusão. Onde eu acesso este aplicativo do Centro de Mídias? Simples. Você vai acessar principalmente a loja do seu celular, então a loja de aplicativos, cada celular tem a sua, e você vai digitar o seguinte, inclusive vai aparecer aqui agora, olha só, Centro de Mídias São Paulo, Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Muito importante digitar Educação Infantil e Anos Iniciais, porque tem uma galera que está digitando só Centro de Mídias, aí cai o ensino fundamental, o ensino médio, aí convenhamos, grandes mestres, não é o que a gente quer trabalhar com vocês. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto, para a gente começar essa aula, como o professor Baglini sempre fala, organização, pegue o caderno, caneta, lápis de cor, enfim, porque a aula é à distância, mas o professor está próximo de vocês, beleza? E responsáveis, familiares, acompanhem as crianças neste período. Nós também compreendemos toda a situação, muitos pais responsáveis estão em trabalho home office e por muitas vezes não conseguem atender a criança. Nós compreendemos muito, mas tenta separar pelo menos algum momento do dia, seja agora na aula ou seja depois, para conversar sobre a dinâmica que aconteceu na aula. Beleza? Vamos juntos, galera? Para a gente começar então, olha que interessante, vamos fazer uma pequena revisão? Olha só, as duas imagens que eu vou colocar aqui, ó, viu só? Agora tá melhor. Vai rever as nossas duas aulas anteriores, para quem perdeu. A primeira aula, nós discutimos a nossa identidade, a identidade do mundo. Quem somos nós no planeta, não é verdade? Quem somos nós? E aí, eu até pedi para subir a hashtag Sou Importante. Aliás, quem quiser já nos comentários colocar a hashtag Sou Importante, manda ver, porque todo mundo é importante. Essa foi a primeira aula. Aí discutimos quem somos nós, pedi para vocês se desenharem, reconhecer uma característica positiva. Já na segunda aula, eu pedi para reconhecer a identidade do Brasil. Quem somos nós no Brasil? E aí, não sei se vocês lembram, eu trouxe aqui para vocês uma tabela do IBGE que construía todas as características populacionais do Brasil. E aí a gente chega a algumas conclusões, como o Brasil, ele é um país extremamente miscigenado. Vocês lembram que era miscigenado? Misturado. O Brasil tem todas as origens, bem como a distribuição populacional, ou seja, as pessoas no Brasil estão concentradas em alguns pequenos lugares.
Tudo bem? Então vamos lá, eu vou fazer então uma rápida revisão. Enquanto isso, já vamos separando o caderninho e a caneta, importante. Vamos para a lousa então? Mudou? Olha só que interessante. Então, o Brasil, o professor não vai ficar tanto tempo aqui, porque nós não temos assim o dia inteiro, igual vocês estão acostumados na escola. Então, o Brasil apresenta uma grande diversidade populacional. Então, nós discutimos isso na nossa última aula, diversidade populacional. Inclusive, era interessante que um dos fatos que fez a gente chegar à conclusão desta grande diversidade populacional era exatamente o contexto histórico. Então, para quem está com a folha da última aula ou as anotações da última aula, vamos lembrar deste assunto aqui que nós discutimos na nossa última aula, beleza? Diversidade populacional. Aliás, a gente tem que aprender de todas as maneiras. E aí eu vou convidar, principalmente, esse lado aqui, ó, a moça que traduz Libras. Muito obrigado pela sua companhia. E nesse exato momento eu quero que vocês olhem para ela, por gentileza, olhem para ela, porque ela vai construir isso que nós vamos falar. Vamos lá. Diversidade populacional. Então, todo mundo aí na frente da tela, acompanhando o que ela vai comentar. Diversidade populacional, tá bom? E eu acho muito interessante que nesta relação que nós temos aqui na população, olhe para o outro sempre com amor, perfeito? Então, por gentileza, amor. Ela trouxe aí para vocês, esse é o nosso primeiro assunto do dia. Tudo bem? Vamos lá então mudar isso daqui, colocar e aí eu construo esse conteúdo. Coloquem aí nos comentários. Lembra da diversidade populacional que o professor construiu na nossa última aula? Esta imagem que o professor colocou aqui para vocês, ele representa que grupo populacional, esta diversidade populacional do Brasil, que grupo esta imagem representa? Vamos lá? E aliás, por falar nisso, já que eu pedi a interação nos comentários, vamos ler os comentários. Olha só, nossa, Brian, o Brian, eu lembro do Brian na nossa última aula. Brian, você é assíduo. Logo mais, já vou começar até a chamar a sua atenção, hein, Brian? Logo quando começou, sou importante, show, sou importante, a aula é muito legal. A Laura, ela fala que é da população indígena, perfeito. Vamos lá, o Fernando falou que é dos indígenas, o Murilo diz que é dos indígenas, o Renato diz que é dos indígenas, o Kainan diz que é dos indígenas. Aliás, Kainan, que nome curioso. Kainan, converse depois com o seu responsável, talvez a origem do seu nome possa ser uma origem indígena, Kainan. Olha que interessante para depois você conversar, não sei. Agora vamos lá. A gente vai começar a discutir esta população que ela é extremamente importantíssima, mas assim, very importante para as características culturais do Brasil. Muito. Não só para as características culturais, para nós compreendermos os indígenas. E antes de mais nada, isso é muito importante. Não, quando a gente fala, por muitas vezes a gente comenta indígena e quer estereotipar, assim, na verdade colocar alguns rótulos, tá bom? Indígena é origem, indígena é valor cultural, indígena é etnia, indígena não necessariamente é um comportamento. Às vezes a gente quer falar dos indígenas e a gente não percebe, eu vou homenagear os índios. Não, você não vai homenagear os índios, vai homenagear os indígenas. Tudo bem? Então, isso é importante. Agora, olha que interessante. Este indígena, ele está fazendo a sua maquiagem, a sua pintura, utilizando um espelho que é um produto de um espaço urbano. E aí, é muito interessante pensar que tanto eles como qualquer outra etnia faz parte de toda essa diversidade populacional. Você já parou para pensar quantas palavras, quantos alimentos, quantos valores culturais nós temos desta população? Por exemplo, hoje, logo pela manhã, eu comi uma tapioca. Logo pela manhã. Feita ali com uma farinha de mandioca. E sabe quem apresentou isso para mim? Em certa medida, num contexto histórico? Os indígenas. Pois é. Tem uma característica muito importante, essa eu costumo brincar.
Meus estudantes sempre falam, nossa, professor Rodrigo, o brasileiro tem uma mania de higiene, tomar banho todos os dias, porque a gente atribuiu dessa galera, olha só a importância, tá bom? Mas, infelizmente, devido a toda a história brasileira, os indígenas, que eram centenas de milhares, vocês lembram das unidades que as professoras de matemática colocaram na aula anterior? Que eram centenas de milhares, se reduziram a algumas dezenas de centenas. Pois muitos enxergaram os indígenas, principalmente os colonizadores, como pessoas que iriam atrapalhar o seu processo de expansão econômica. Triste pensar nisso, né? Talvez o amor, olha mais uma vez, olha como que faz o amor, olha essa maravilha construindo aqui. Talvez o amor não estava presente nessas relações coloniais. Tudo bem? Eu agora vou construir trazendo um mapa para vocês. Olha que interessante, são 2 vezes. 1, 2 e mapa. Apareceu aqui na tela agora. Se não aparecer, ele vai aparecer daqui 2 segundos. Apareceu. Percebam, o negócio aqui é muito rápido. Olha só. Isso aqui era uma caneta, tá, gente? Calma. Vai dar tudo certo. Peguei. Para não correr o risco, eu vou pegar a caneta vermelha, porque se falhar, eu não passo vergonha, né? Que mapa é este? Qual é este território? É o mapa do Brasil. Toda vez que vocês analisarem um mapa assim, ele tem um nome, ele chama mapa mudo, né? Então, é um mapa que não traz as informações, simplesmente está aqui, construído desse jeito. Para você montar este mapa no caderno de vocês ou na folha, eu vou dar uma dica. Não precisa de copiar isso não, grandes mestres. Faz isso daqui, ó, simples. Isso aqui é uma dica que eu sempre construo para os meus estudantes. Perfeito? Faz isso aqui. Pronto. Olha como é simples. A gente consegue também representar o Brasil desta maneira para ficar bem simples, tá bom? Olha só. Eu tenho este mapa. Tá sem informação, grandes mestres. Eu vou jogar uma perguntinha para vocês. Qual a região do Brasil onde hoje se concentra a maior parte da população indígena no Brasil? Vamos lá? Para a gente responder as regiões, nós temos que lembrar as regiões do Brasil. Vamos lá, então? Vamos junto com o professor? Nós temos a região Sul, a região Sudeste, a região Centro-Oeste, a região Nordeste e a região Norte. Perceberam a dica? Qual é a região que concentra a maior parte da população indígena? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste ou Norte? Bom, eu quase dei a resposta aqui, eu quase gritei. Deixa eu olhar exatamente agora nos comentários. Vamos lá? Olha, o pessoal está colocando. O Davi é na região do Amazonas. O Mark é na região do Amazonas. Olha só, que legal! O Gustavo, ele colocou assim, trouxe as minhas origens, tapioca, biju, rede. Que massa, Gustavo! Ó, tá vendo como vocês me ajudam também? Viu quantas coisas indígenas nós utilizamos no nosso dia a dia? Perfeito! Ó, o pessoal falou, Gabriel, Amazonas. Sim, mas Amazonas não é uma região. É uma região? Amazonas é uma região? Não, é um estado. A região é a região norte. Vamos lá, então. A maior parte da população indígena se concentra na região norte. Alguém, por acaso, consegue me explicar por que concentra na região norte? Isso quer dizer que na região sudeste, no litoral, região sudeste é esta aqui. No litoral, nós não temos mais indígenas? Vocês acham que no litoral do Brasil, litoral é a região que é banhada? Qual é o nome desse oceano mesmo? Eu não lembro. Vocês podem me ajudar nos comentários, gente? Eu não lembro. Qual é o nome desse oceano? Me deu branca agora. Me ajudem nos comentários. Eu vou pegar aqui a colinha de vocês, tá bom? Qual o nome desse oceano? Deixa eu ver. Perfeito, Lucas. Oceano Atlântico. Muito obrigado, Lucas. Você me ajudando, né? Eu não lembrava. Então, nós temos também muitos indígenas concentrados no litoral, mas parabéns para quem respondeu Amazonas ou região norte. Hoje, a maior parte da população indígena do Brasil está concentrada na região norte. Agora que você está construindo o seu mapa, lembra
não quero que você escute o que eu vou falar agora para os responsáveis, combinado? Beleza? Por favor, que minha conversa agora é com o pai, com a mãe, com os responsáveis, tio, tia, enfim. Olha só, neste exato momento, a criançada está construindo o seu mapa, está apontando algumas características populacionais, está perguntando da onde vieram, quem são os indígenas, o que fazem. Estão perguntando sobre os valores culturais tão importantes. Ajuda. E evita virar e falar, não sei, porque isso é perigoso. Quando a gente fala simplesmente não sei, a gente acaba tirando a um curto, médio e depois longo prazo o poder da curiosidade da criança. E este momento, ela é curiosa, ela vai perguntar. E quando você não tiver a resposta de bate-pronto, fala, olha, eu não sei, mas vamos juntos descobrir? Então, este momento de protagonismo da criança também se valida por você. Perfeito? Então, eu preciso desta companhia, tá bom? Vamos lá. Gente, e aí, vamos analisar agora um mapa? Tem um instituto, eu não contei para vocês, porque essa aula, eu dei uma aula desse tipo, assim, de análise de mapas para o 5º ano. Tá vendo? Vocês no 3º ano já tem no conteúdo do 5º ano. Quem diria, hein? Eu trouxe o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão governamental que traz muitas informações bem sérias e por isso que eu vou trazer. Entretanto, ele traz os mapas. Olha só, aparece o mapa do IBGE, por gentileza, ele apareceu. Fica tranquilo, ele pode parecer todo confuso, eu não consegui entender, mas olha só que interessante que ele nos traz. Primeiro ponto, para nós compreendermos o mapa, nós temos que ler o título. Então, olha só o título, proporção da população de indígenas na população total em 2010. Tudo bem? 2010. Então, nós já estamos falando de 10 anos, tem um tempo. Temos também que ler a legenda. A legenda, ela vai construir informações que estão sobre o mapa. Olha só como é muito interessante. Se a gente analisar o mapa, a maior parte da população indígena, segundo a legenda, segundo o IBGE, de fato, e parabéns, vocês acertaram, eles estão concentrados aqui na região norte. Mas, para quem achava que nós não tínhamos indígenas no litoral, está muito enganado. Dá uma olhada, grandes mestres, a população indígena no litoral do Brasil. É absurdo. E isso mostra o quanto eles fazem parte da nossa miscigenação. Vou perguntar para vocês, e aí eu quero que vocês coloquem no comentário, tá bom? Vamos lá. Por que vocês acham, prestem atenção, que a população indígena está concentrada mais na região norte do que no litoral, envolvendo aqui o Nordeste, o Sudeste e o Sul? Porque a maior parte da população indígena está concentrada aqui na região norte. Deixa o Pro destacar aqui para vocês, amores. Perfeito. Ó, o Pro vai destacar. Vai aparecer agora na sua telinha. Olha que interessante. Então, por que a maior parte da população indígena está concentrada no norte? Vamos ver os comentários? Eu só vou continuar a aula se tiver comentário. Vamos lá. Agora, estou abrindo aqui. Olha que interessante. O Davi, ele está colocando porque tem floresta. A Yasmin está colocando porque tem floresta. O João porque tem floresta. Olha só. Isso é interessante a gente conversar com a criançada, né? Por que tem floresta? Quer dizer, então, que o indígena só pode morar em floresta? Não, não pode. Não pode. O que acontece? Durante todo o processo de ocupação do Brasil, todo o processo. Então, lá em 1500, quando Pedro Álvares Cabral achou o Brasil, ele não descobriu nada, tá, gente? Não descobriu. Porque quem já morava aqui no Brasil? Os indígenas. Então, quando ele achou o Brasil, não existe descoberta. Ele achou. O Brasil não está... Porque crianças, inclusive... Os responsáveis agora devem estar olhando e falando, professor Rodrigo, você está me complicando. Como que eu vou explicar para os pequenos? Sim. Quando o Cabral ele chega aqui no Brasil, o Brasil está vazio? Ele simplesmente chega e o Brasil aparece? Não. Já tinham pessoas que moravam aos séculos aqui no país. Então ele acha o Brasil, porque o Brasil já era ocupado.
Tudo bem? É que o que acontece? Como a gente tem uma história bem eurocêntrica, eles colocam essa ideia de descoberta porque aí glorifica Cabral. Não, ele achou. Olha só, amores, quando ele cola aqui no Brasil em 1500, ele acha o Brasil, ele começa a sua ocupação. Eu vou voltar para o mapa anterior para não confundir a cabeça de vocês. Ó, volta para o mapa anterior, muito obrigado. Olha só, vou apagar aqui. Gente, se eu fizer isso na sala de aula, o que acontece com a mão do Pro? Vocês já sabem? Eu ia conseguir ficar com a mão limpinha? Eu ia conseguir ficar com a mão limpinha igual eu fiquei aqui? Provavelmente não, ia estar cheio de giz. O que acontece? Quando os europeus, os portugueses acham o Brasil, então eles vêm para o Brasil, vão ocupar principalmente aqui o início da região Nordeste, eles começam a ocupar o litoral. Começam a ocupar o litoral. E aí, os indígenas, fugindo de todo o processo de ocupação, fugindo da escravidão, eles começam a se concentrar mais no interior do Brasil. Quando a gente fala se concentrar no interior do Brasil, professoras e professores, o que eu vou falar aqui vocês vão brigar comigo, mas vai ficar bem simples. Eles começam a entrar no Brasil. Eu ia falar entrar para dentro, mas se você entra, você só entra para dentro. Se você sai, você só sai para fora. Então, eles começam a entrar no Brasil. E, com isso, eles vão ocupar, sobretudo, a região norte. Então, criançada, viu só? A região norte não tem a maior parte da população indígena simplesmente porque tem florestas. Também, mas não só. Vocês percebem como a história é bastante importante? Por exemplo, se eu encontrar um indígena no meio de uma grande cidade, eu vou virar para ele e falar, você é o lugar de moradia na floresta? Não. O lugar de moradia é onde ele bem entender. Afinal, nós temos o direito de ir e vir. Todo mundo. A Constituição brasileira, que é um conjunto de leis, tá bom? O Brasil ele tem Constituição. Ele prega esse valor para todos, tá bom? Olha só, na aula de hoje, então, nós discutimos a população indígena. Importante, organize junto com o pequeno o seu portfólio. E para quem acessou agora, entrou no meio da aula e perdeu todo o início, esta aula está sendo transmitida, tanto pelo canal da TV Educação, quanto pelo aplicativo. Ah, professor Baglini, onde eu faço o download do aplicativo? Simples, você vai acessar a loja de aplicativos do seu celular e vai digitar o seguinte: Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Digita isso porque é muito importante para a molecada acessar as aulas corretas. Gente, outra informação. Mantenham a higiene, o álcool em gel. E se você tiver que sair, afinal a dinâmica de cada família é muito sua, não é? Então, se você realmente tiver que sair, usa a máscara, você sabe da importância, porque ao usar a máscara, você está protegendo você e ao próximo. Criançada, se tiver que sair, assim, é só em último caso, tá bom? Usa a máscara também. Isso é muito importante e, principalmente, evite aglomerações, tá bom? Então, olha só, vamos aqui organizar esta atividade que nós tivemos hoje. Vamos lá? Então, pegando a folha, o professor já explicou para vocês. Então, pegando a folha, colocando o nome, a data para organizar, separa no portfólio junto com os pequenos. A partir do momento que você separa no portfólio junto com os pequenos, você começa a organizar todo o processo de aprendizado dele, tá bom? E, importante, separa em algum momento do dia, um momento para você conversar com eles. Eu entendo que nesta pandemia tem muitos responsáveis que estão trabalhando em regime home office. Eu acho isso tão bonito, home office. Estão trabalhando em casa. E por estar trabalhando em casa, às vezes não consegue estar nessa relação próxima e as crianças ficam ali, eu compreendo. Mas separa um momento do dia, nem que seja 5, 10, 15 minutos, para sentar do lado e conversar sobre o dia da criança, conversar quais foram as atividades e vamos organizando. Afinal, quando tudo isso passar, você vai pegar esse portfólio da molecada, vai colocar numa pastinha, vai chegar na escola e falar: professora, professor, está aqui
toda a atividade que os pequenos fizeram, tá bom? Lembrem-se, isso é importante. Não precisa de terminar a atividade agora. Tem gente que fica falando, professor Rodrigo, a aula tem 20, 30, 40 minutos, eu não consigo realizar toda essa atividade. Não dá. E aí, fica naquele desespero. Fica tranquilo. Essa aula está sendo gravada. Faz ela depois no seu tempo. O importante é você sempre conversar. E vou me despedir aqui, ver o nome das escolas que acabaram chegando. Olha só que legal. Muito obrigado. Ó, tá ali, tá sim, tem muitos indígenas em São Paulo, muitos indígenas em São Paulo. O pessoal de várias escolas acabou colocando aqui vários e vários comentários que, inclusive, eu agradeço demais a presença de todos, tá bom? Mais uma vez, obrigado responsáveis, obrigado pais, mães, tias, tios, obrigado professoras e professoras. Chegamos à nossa terceira aula, já essa relação que nós estamos quebrando, as paredes estão sendo quebradas. E eu quero agradecer a todos a companhia. Lembrem-se, gente, juntos somos sempre, sempre mais fortes. Um grande abraço e obrigado, tá, gente? Valeu mesmo.